E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 24 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT, queda hoje de 1,10%. Pelo semanal a gente tem aqui esse caixote, nesse retângulo, topo aqui dele no 122.800, fundo os 97 mil. Então, nesse cenário a gente tem aqui um trap ativado nesse tempo gráfico, no semanal, que tem como alvo os 112 mil, mais ou menos, 111.800, sempre muda aqui um pouco dependendo do ponto em que eu coloco para começar essa projeção, né? Então, próximo a 112 mil. Eu tinha como ponto importante 114, imaginei que seria um suporte importante, deu uma segurada antes, mas a princípio ainda um movimento de queda. Pelo tempo gráfico mensal, também é possível ver, né, esse trap. Então, pelo mensal, o nosso alvo é um pouco mais abaixo. Então, este candle aqui do mês passado, de julho, tentou ganhar esse ponto, tentou ganhar essa resistência e não conseguiu. O deste mês perdeu a mínima dele, ativou o trap. O trap que tem como alvo aqui os 103 mil. Então, levando em consideração que se trata aqui do topo de uma consolidação, o estocástico pelo semanal apontou para baixo e tem um trap no mensal que jogaria próximo a 103 mil, a princípio esse cenário aqui é de queda no índice futuro. Ibovespa pelo semanal, trap aqui de venda também ativado, alvo no 113 mil, deu uma segurada, que vocês veem que segurou aqui nesses últimos dias, mas a princípio também o cenário continua sendo de queda. Pelo mensal, deixa eu tirar aqui esse ponto, pelo mensal também, trap de venda ativado, e teria como alvo os 101.300, então também um ponto forte, né? Um tempo gráfico um pouco mais longo, então esse movimento aqui já aparenta ter um pouco mais de relevância. Então, a princípio, movimento de queda, alvo 101.300, levando em consideração o tempo gráfico mensal. Então, a gente estaria falando do topo de uma consolidação e esse trap jogaria próximo que é o fundo. Passando agora para os ativos, primeiro de hoje seria Magazine Luiza, Magalu. Magalu é um ativo que nessa semana ativou um trap de compra, pelo tempo gráfico semanal, um trap que tem como alvo, deixa eu ver aqui, está no fundo de uma consolidação, né? Mas que tem como stop, seria que a mínima desse candle, 17%, então stop caro. Isso teria como alvo esse stop duplicado, né? Então seria próximo aos R$ 4,02. Lembrando também que está no fundo aqui de uma figura, então deu uma segurada aqui próxima a essa região aqui de fundo. O estocástico apontou para cima aqui nesse ponto também. Então o alvo seria os R$ 4,02, mas sim, deixa eu ver os outros indicadores. O ABV não mostra assim nada muito diferente, né? Então o ABV mostra realmente o preço, seria equivalente ao preço agora. Então não há nenhuma divergência muito clara. Próximo ativo, Via Varejo. O ABV bem feio, volume também diminuindo nesses últimos dias. Eu tinha como ponto importante esse R$ 1,75. Seria um ponto em que teria aqui um suporte importante, então vários toques aqui, principalmente pelo diário. Poderia segurar. Aqui, inclusive, acho que deixou um trap aqui, nesse 1,54, chegou até a ativar. Então a gente vê que esse 1,54 tentou perder essa mínima. No dia seguinte ativou o trap, ainda continua ativado, então hoje seria um stop curto para essa operação. Seria um stop aqui de quase 4% para buscar um alvo de seria nos R$ 2,11, então seria um stop barato para buscar um alvo aqui pelo menos R$ 2,11. Próximo ativo de hoje, Vale. Vale está aqui no fundo de uma consolidação também, então o cenário não é muito animador, né? Se a gente levar em consideração o Ibov e a projeção que tem nesse trap do mensal de venda, e também que em Vale pode ser visto aqui, ser desenhado um oco um pouco maior, mas também no fundo de uma consolidação. Então, apesar desse oco, né, assim, já está se formando, tem que ver como é que vai se portar aqui justamente em cima desse suporte. Lembrando que dessa movimentação menor aqui desses últimos dias, segurou hoje aqui na retração de 1,8. Então, na superação do candle de hoje, ativaria essa operação com stop
abaixo do candle de hoje seria um stop de 1,5% para buscar aqui antecipar um pivô. Então, uma operação importante, fundo de uma consolidação. A princípio, é necessário aguardar a perda dessa região para confirmar esse alvo, tanto do oco quanto da perda dessa consolidação para baixo. E um ponto importante para quem está comprado, o estocástico apontando para cima no fundo de uma consolidação. Então, eu acredito que nessa operação que deste candle pode deixar uma operação importante, uma operação vantajosa, dependendo do cenário, do que se espera para esse cenário vale. CSNA, próximo ativo. CSNA também é uma região importante. Pelo semanal, tem um trap de compra aqui ativado. Esse ponto aqui, esse candle aqui 22, tentou perder essa região. Então, este candle aqui tentou perder. Candle seguinte, correu a superação, ativou o trap. Tem como alvo aqui os R$15,12, mas depois disso aqui veio em queda, né? Então vocês veem aqui várias semanas o preço brigando aqui nessa região e praticamente próximo ao stop. Hoje chegou nos R$11,88. O stop aqui deste candle, dessa operação de compra, seria nos R$11,81. Então eu deixei alarme aqui no 11,78, estaria um pouco mais acima. Então hoje é uma operação barata, buscando aqui o alvo desse trap. Então seria uma operação que acarretaria num risco de aproximadamente 1,5% para um alvo de, deixa eu colocar aqui novamente, projeção, R$15,08, então seria um alvo de 25%, 26%. Então hoje uma operação vantajosa aqui nesse ponto. Lembrando que, caso ocorra perda aqui nessa região, pode até se configurar aqui um oco, né? Então, parece-se um pouco o cenário de Vale também no fundo de uma consolidação, que, da mesma maneira, também um oco aqui bem próximo ao fundo dela, né? Próximo ativo, Pets. Pets é um ativo que perdeu bastante, né, nesses últimos dias. Eu tinha aqui um ponto importante de compra nos R$5,62, seria um suporte. Então, se vocês prestarem atenção aqui no gráfico, justamente aqui nesse 5,62 foi o ponto em que segurou outras vezes. Então, eu imaginei que talvez tivesse uma defesa por parte dos compradores aqui e talvez um trap, um Joy de Napoli aqui nessa região, coisa que não ocorreu. Um ponto importante para Pets, estocástico apontando para cima, e o volume do dia de ontem foi bem acima do normal. Então, apesar de não haver aqui padrão de compra, o volume de ontem e a divergência no ABV são de alta. Então, a gente vê aqui uma recuperação aqui deste candle e também uma divergência no ABV. Então, esperar para ver se deixa algum tipo de operação aqui nesse ponto. O último ativo de hoje, Camil, CAML3. É um ativo que havia aqui uma divergência no ABV de queda, tá? Então, a gente comparar aqui esse topo anterior com a superação deste, né? Então ontem havia ocorrido aqui uma superação e o ABV havia ficado aqui para trás. Hoje veio um candle muito forte na queda, hoje queda de 7,02%. Então aqui vocês veem um candle engolfando dois, um candle que mostra força, o estocástico apontando para baixo e o volume bem acima da média. Então, quem estiver comprado, interessante ver uma parcial, ver a questão do manejo de risco aqui nessa operação, porque foi um candle realmente que demonstra força dos vendedores, né? Então, a princípio, pelo semanal até, é importante mostrar, segurou acima de uma média de 80 e segurou na parte superior dessa consolidação. Então, para a próxima semana, pode deixar aqui um trap de venda, levando em consideração aqui esses topos anteriores e essa resistência aqui presente no topo da consolidação. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir e comentar, até a próxima.